Olá pessoal, eu sou o William Malaco e esse é mais um episódio do Podcast Negócio. E hoje eu recebo aqui meu amigo Choit. Esse é o cara que eu tenho um grande respeito, admiração por ele. Choit, obrigado por você ter vindo, dividir esse espaço aqui comigo. E eu quero muito, Choit, que você conte um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo quem é o Choit. Bom, primeiro que o nome é difícil, né? Para começar, o nome é bem difícil. Meu nome é Choit, o pessoal me chama, como sempre me chama a vida inteira de Choit, e realmente é meu nome mesmo. Eu sou empresário, né? Tenho aí em torno de 8 empresas hoje, em torno de 180 colaboradores, né? No total. E meio que aventureiro assim nessa parte de empreendedorismo, né? Vou brincando com tudo um pouco. Então tenho relojoaria, eu tenho óticas, eu tenho uma agência de marketing, que é onde nasceu praticamente quase toda a história do empreendedorismo mesmo, foi nisso aí, né? Tenho a empresa de IA, então, e por incrível que pareça, porque eu sou a cara do Nordeste, né? Eu tenho um restaurante nordestino, né? Porque eu sou a cara do Nordeste. Não, a minha esposa é baiana e é uma baita de uma cozinheira de primeira linha e daí falamos, vamos montar um restaurante nordestino e montamos um restaurante nordestino, né? Que legal, né, Choit? Você vê, você vai aí voando por todas as áreas e vem dando muito certo, né, cara? Isso é legal. E você também é do interior de São Paulo, né? Você empreende no interior de São Paulo, você está em Atibaia. Isso. Né? O centro das suas empresas são todas ali, é isso? O escritório central é ali, né? Tirando as óticas, que eu estou abrindo em várias cidades, né? Estou indo para a quarta agora, que fica em Bragança Paulista, né? O restante é tudo em Atibaia. Isso que é legal, porque a ideia do nosso podcast aqui é trazer inspiração, fazer com que as pessoas entendam que eu não preciso estar em São Paulo, por exemplo, não preciso estar em grandes centros para que eu possa empreender, dar certo e fazer a minha vida, né? Como eu falo, Porto Ferreira é cheio de oportunidades, Atibaia está cheio de oportunidades, todas as cidades da região, então todo mundo que nos assiste, não só no interior de São Paulo, eu falo isso que eu venho do Paraná, escolhi logicamente Porto Ferreira para começar a minha vida novamente aqui, para empreender. E eu vejo quanto tem oportunidade para todos os lados. Então, a nossa ideia é realmente inspirar as pessoas, é trazer pessoas para que entendam que o Brasil está cheio de oportunidade, dá para ganhar um bom dinheiro, dá para fazer o seu pé de meia, dá para mudar de vida. Mas hoje, especificamente, eu queria focar no nosso bate-papo aqui, mais voltado para a inteligência artificial, que eu acho que é uma das coisas que está borbulhando no momento, né? Está todo mundo curioso para saber o que é, como funciona, muitos empresários querendo colocar inteligência artificial nas suas empresas, mas a gente também tem poucas informações. E você já está empreendendo nesse mundo de inteligência artificial. Em outros bate-papos que a gente teve, fora, logicamente, aqui do podcast, a gente sempre fala de ideias e tudo mais, e eu entendo que você tem bastante conhecimento disso para dividir com a gente. Mas para começar aqui, a minha primeira pergunta, qual que é a maior mentira que a pessoa conta hoje sobre IA? Porque como se fala demais... e a gente também não tem informação, tem muita mentira nesse negócio. O tempo todo. O tempo todo. Na verdade, a primeira coisa que as pessoas precisam pensar é que, assim, inteligência artificial não é o ChatGPT, não é o Claude, o Gemini, né? É o que todo mundo está usando aí, não é você fazer as perguntas ali. Bom, primeira coisa é que a IA existe desde 1950, né? Por incrível que pareça, eu estava mexendo nos livros meus antigos da década de 80 e eu achei um livro do meu irmão, de 89, sobre inteligência artificial. Né? Olha isso. Que é sensacional assim, o livro. E mostra assim, uma série de coisas que está acontecendo hoje. E é de 89. Né? Então, eu acho que a maior mentira da IA é pegar e falar que quase tudo é possível fazer com IA. Né? Na prática não existe isso. Na prática não existe isso, porque na verdade a IA ela veio para aumentar a efetividade do ser humano, né? Ela não veio para substituir o ser humano, né? Ela veio para aumentar a efetividade do ser humano, né? O ser humano ele tem uma limitação de capacidade de execução das coisas, né? Então ele veio para potencializar isso. Então o mundo vai se dividir nos próximos anos. Acredito que num prazo de no máximo de 7 anos mais ou menos vão ter as pessoas que trabalham com IA e as pessoas que não trabalham com IA, né? Então, ele vai dar superpoderes para quem trabalha com IA, né? Ele não veio para substituir o ser humano, mas veio para substituir aquele ser humano que não trabalha com IA. Entendi. Né? Então, não é certo afirmar que os empregos vão sumir depois da IA.
Não tem nem como. Porque a IA precisa de um ser humano para poder trabalhar, né? Esse negócio do tipo, que a IA vai começar a agir sozinha, né? Que vai começar a tomar corpo e ganhar a humanidade, isso aí também é outro mito aí que o pessoal pensa, né? Porque a IA sempre vai precisar de um ser humano por trás para poder criar ela, para poder moldar ela. Você monta agentes, você monta sistemas de leituras, automações, né? Para isso acontecer, precisa de uma cabeça por trás para organizar tudo isso aí. Você consegue resumir assim, uma frase, o que é a IA? A IA, bom, primeiro que inteligência artificial é uma coisa muito forte, né? É uma coisa muito forte. Desde a época dos filmes que vêm assustando as pessoas, né? Assusta as pessoas mesmo. Mas a IA nada mais é que uma automação. É um sistema inteligente de executar tarefas. Ponto. Né? E assim, ele pode executar qualquer tarefa? Sim, entre aspas, sim, mas por enquanto ele não faz, por exemplo, um pastel. Né? Então, ele é uma automação. Ele vai executar as coisas de acordo com as solicitações do seu criador. Ponto. Né? Eu quero que comece a produzir veículos. Por exemplo, na China agora acabou de lançar uma fábrica com automação de IA. Né? Mas por detrás dessa automação de IA tem os caras que montam também ainda, tem os caras que criam toda a estratégia para que essa automação não pare, né? Que levantam dados. Então, sim, a IA nada mais é do que um sistema de automatizar o modelo que a gente está fazendo hoje. Maravilha. O Schultz, e quando que você começou a ter essa curiosidade para estudar IA? Isso faz tempo ou é recente? Não, faz um tempinho. Faz um tempinho. Eu comecei, na verdade, a entender um pouco mais sobre IA na década de 90, né? Que eu ter que voltar um pouquinho mais um tempo aí, né? Porque eu sou programador desde a época de Pero Vaz de Caminha, né? Em 87 eu já estava na frente do computador programando, né? Em 91 montei uma BBS dentro de casa com meus irmãos, para as pessoas se conectarem do mundo inteiro, né? E aí em 95 eu já fazia sites, né? Então eu brincava muito com tecnologia. E aí eu comecei a ler sobre a IA naquela época. Eu comecei a ter vontade de montar algo com IA, foi há 5 anos atrás, quando eu estava todo ano eu faço uma atualização nos Estados Unidos, né, no mês de janeiro, e aí eu vi uma palestra, né, sobre inteligência artificial e o que ia acontecer nos próximos anos. Isso foi há 5 anos atrás, praticamente 2 anos antes da pandemia isso aconteceu, né, 2 anos antes da pandemia. E aí eu peguei e falei, pô, cara, que legal isso aí, né, eu vou estudar. Foi aí que comecei a desenvolver o Dr. AI, né? Que é a IA que você cria agentes automatizados. Então, o teu ponto de virada foi 5 anos atrás. Foi há 5 anos atrás. Aquilo deu um boom. Aquilo me deu um estalo. Falei, cara, isso aí vai mexer com o mercado. Isso aí vai mexer com o mercado e eu preciso entrar nisso aí. E foi aí que comecei a investir na IA. E é muito complexo entender de IA? Não, cara. Hoje está muito simples, porque a própria IA facilitou. A própria IA criou códigos para que isso aconteça. Você não tem que ter nenhum, assim... É que depende muito da tarefa que você quer fazer. Se você quer fazer algo para um negócio próprio, um pequeno negócio, um médio negócio, você precisa apenas entender um pouco de conexões, né? Como que a cabeça do ser humano funciona e criar uma automação ali. Hoje, qualquer curso aí de R$500, você aprende a fazer uma automação. Porque não tem que compreender sobre linguagem. Né? Você não precisa saber sobre nenhuma linguagem de programação. Né? Você só tem que entender um pouco de automação. Um engenheiro vai se dar muito bem com isso. Quem tem um pezinho com engenharia. Agora, se você quer montar uma empresa, né? Uma startup, né? Alguma fintech ligado a isso, aí você tem que ter um investimento maior. No caso, por exemplo, o Dr. AI que eu montei, ele realmente é um software. Né? Eu não montei Eu não montei algo agente. Eu não montei um agente, eu montei um software que cria agentes para qualquer agente, para qualquer coisa, né? Então, e eu não consumo base de ChatGPT, Cloud, Gemini, eu sou uma IA. Olha né? só que interessante. Eu sou uma IA, então eu tenho um cérebro ali, né? Que tem uma potência de mais ou menos de 25 mil Einsteins, né? Dentro do Azure, onde ele consome toda a base de dados da web e ele realmente é uma IA. Por exemplo, eu tenho lá uma empresa pequena. Vamos dar um exemplo assim, sei lá, tem
um carrinho de lanche, eu consigo usar a IA para alguma coisa? Com certeza. Então eu posso aplicar em qualquer tipo de negócio. Com certeza. Você tem um carrinho de lanche, mas você é o cara que pode fazer lanche todo dia? Você não tem dor de barriga, você não tem problema de saúde, não fica doente, é eterno. Você pode colocar todo o seu conhecimento de como você prepara cada lanche com a partir da sua voz. Então, se eu contrato, por exemplo, um freelance lá para um chapeiro, ele pode, por exemplo, pegar isso e a IA e dando as instruções, é isso? Você pega e fala para a IA assim, ó, eu tô com dúvida de fazer o X-tudo do Xandão, né? Vamos supor que o nome da lanchonete do cara é Xandão. Eu tô com dúvida de fazer o X-tudo do Xandão, me fala quais são os passo a passo? Ele vai mandar um áudio para você falando, ó, o passo a passo, primeiro você começa com tal coisa, deixa tanto tempo na fritadeira, faça com que o pão fique esquentando por tantos segundos dentro da chapa, né? O molho, você pega o molho do código tal, que é aquele molho que a gente utiliza nesse tipo de lanche. Acabou. E tudo isso ensina a IA com áudio. O próprio Xandão pode falar assim, ó, vou falar qual que é o processo de criar o X-tudo do Xandão. Mas, por exemplo, se eu pegar lá, vamos pegar o mais famoso, o ChatGPT, ele consegue fazer isso para mim? Consegue. Eu não preciso criar uma IA. Não precisa. Mas assim, é que se você quer criar uma automação que sirva para internamente, isso é sensacional, né? Outra coisa que ele pode criar também internamente com automação é estudar modos, o modo de venda que ele tem. Ele tem lá uma lanchonete. Ele tem dentro da lanchonete em torno de 15, 20 produtos, né? Mas se eu chegar nele agora e perguntar qual produto que você mais vende no mês, ele não sabe. Não sabe. Por que ele vende mais aquele? Ele não sabe. Se eu perguntar qual que é a idade das pessoas que ele compra, não sabe. Ele pode colocar uma câmerazinha da Intelbras, de Wi-Fi, apontada para as pessoas que estão entrando pela porta, né? E outra apontada para o computador, onde saem os pedidos, ou o WhatsApp, onde saem os pedidos, né? E aí essa câmera integrada a uma automação consegue dizer para ele qual que é o perfil das pessoas que entram na lanchonete dele, qual que é a idade, qual que é... Tudo com automação super simples. Caramba, né? Dá para chegar nesse nível. Dá para chegar. E é simples de fazer isso? Super simples. Tá. Quer dizer, para mim é simples. Não, tudo bem, né? Para mim é simples. Você começou em 87, para quem não começou ainda está um pouco atrasado. Para mim é simples. A grande questão é que quando você chega em alguém e fala assim, eu quero fazer isso, os caras vão lá e mete faca, cobra 15 mil, 20 mil para fazer uma automaçãozinha que ele não levaria nem uma semana para finalizar. Então o negócio é estudar sobre IA, é ter conhecimento. O caminho agora em diante não tem como você não estudar, né? Eu tenho um filho de 15 anos, por exemplo, que eu estou constantemente ensinando para ele sobre IA. Estou entregando cursos para ele, falando, estuda isso, faz isso, cria uma automação assim para mim, faz de tal forma, né? Ele odeia, ele fica muito bravo com isso, né? Mas eu falei para ele, daqui 15 anos você vai me agradecer. É fato. Daqui 15 anos você vai me agradecer, porque você vai falar que você não tinha como não fazer alguma coisa no futuro sem você saber isso. Né? E qual que é o erro maior de quem começa a estudar IA? Acreditar no guru, né, cara? Acreditar nos gurus. Não dá. Não dá. Se você quer começar a aprender sobre IA, a primeira coisa que você tem que fazer, né, não é comprar cursinho de internet. É você ir numa palestra sobre IA. É a primeira coisa. Porque você tem que entender o que é possível fazer com a IA. Não adianta achar que a IA vai pegar e vai imprimir dinheiro, que a IA não vai imprimir dinheiro. Né? Vai roubar o Banco Central para você, não vai dar, não adianta, cara. A IA não vai fazer isso. A IA não é pegar ali dentro do ChatGPT e colocar um promptzinho ali de duas linhas e ter a resposta da mina de ouro. Não existe isso. Não existe isso. Isso aí é lenda, né? Na verdade, ele te dá alguns caminhos. Ele vai te auxiliar. A gente pode entender, então, por exemplo, como o ChatGPT, Gemini, enfim, todas as ferramentas que hoje, a DeepSeek também, que está ali, gratuita, eles podem ser como se fosse um auxiliar para o nosso dia a dia? Ele pode ser como um auxiliar, pode ser como um sistema de conexão de leitura, porque tem muita gente que não vai conseguir construir a própria IA como eu fiz. Então ele precisa de uma base, de um cérebro externo, para conseguir ler tudo isso aí e executar. Né? No caso, ele tem que pegar uma API, pegar um ChatGPT da vida, pegar um Gemini, um DeepSeeker e conectar ali para poder ter essa base de cérebro. Né? API seria um cérebro, isso ou não? Não, a API é uma conexão, como se fosse uma ponte. Né? Entendi. Você constrói um software e tem um ChatGPT.
Como que você conecta o seu software com o ChatGPT? Criando uma API, que é uma ponte. Entendi. E daí ele começa a conversar com o ChatGPT e o ChatGPT começa a conversar com o seu software. Por exemplo, eu posso colocar o ChatGPT para falar com o meu WhatsApp. Pode. Me mandar lembretes, recados. Pode, tranquilamente. Sei lá, eu quero fazer... Eu tenho uma compra recorrente de casa. Água, por exemplo. Leite, eu tenho 2 filhos pequenos. Eu quero comprar o leite, mas de vez em quando eu esqueço. Por exemplo, isso pode acontecer. Eu posso criar um agentezinho que vai ficar me lembrando dessas coisas. Pode, tranquilo. É, como se fosse uma secretária, é isso. Mas isso aí também... A Alexa já faz 7 anos isso já. Nós estamos meio atrasados com as coisas aqui, hein? A Alexa faz isso há 7 anos já. A Alexa, se você pegar e começar a conversar... As pessoas acham que a Alexa é só para tocar música também, né? Isso é uma coisa que acontece demais. Mas se você pegar e integrar a Alexa com seu e-mail e tudo mais, você vai falando para ela, Alexa, tá faltando tal coisa aqui em casa. Alexa, tá faltando tal coisa aqui em casa. Alexa, tá faltando tal coisa aqui em casa. Aí, de repente, você fala para ela assim, amanhã eu vou fazer compra. Alexa, manda toda a lista que eu falei para você que tá faltando aqui em casa. Ela te mandou um e-mail. Olha aí. Né? Lá em casa eu uso muito para ouvir música. Acabei de descobrir que a Alexa... Não, lá em casa é aquela que tem a tela... Ela já é um pouquinho mais evoluída, então dá pra ver vídeo também. Dá pra ver vídeo também, né? É coisa que, sei lá, a TV eu acho que faria, né? Mas tudo bem. Eu comprei pra minha casa uma geladeira que tem tela. Que você conversa com a geladeira, que você vê o que tem dentro da geladeira. Eu falei, cara, que coisa inútil, cara. Você tem uma tela na geladeira. Porque tem coisas que eu acho que o ser humano não pode avançar muito, porque o ser humano não está pronto para isso. Não está preparado. Eu, por exemplo, eu não estou pronto para uma geladeira que tem tela, né? Ainda mais minha filha de 4 anos. Ela chega na frente da geladeira e começa a desenhar na geladeira. Eu falei, caramba, não faz sentido isso, né? Vai ter desperdício de dinheiro. Né? Exatamente. Mas a Alexa não, a Alexa é legal. A Alexa me lembra, por exemplo, até... de fazer alongamento, de parar um pouco para respirar e escutar alguma música específica. A minha Alexa está meio burrona lá em casa. Preciso treinar ela. Mas legal. Ô, Shoei, então assim, olha o tamanho da evolução, né? Que a gente tá falando de tanta coisa que está acontecendo. E o que já existe que a IA já faz que, tipo assim, as pessoas nem se deram conta ainda? Cara... Muitos dos filmes que estão saindo nos últimos 2 anos, por exemplo, tem apoio da IA. Né? Até em termos de roteiro, né? Em termos de problemas de edição, de VFX, tem IA. Né? Muitas das coisas que você está assistindo na internet hoje, eu digo que 75% das redes hoje sociais, né, já possuem inteligência de dados de IA. Né? Então, ele já está determinando os conteúdos que você vai assistir através da IA, né? Que mais que eu posso falar para você que tem na parte de IA? Parte de veículo, cara, veículo tá brutal isso também, principalmente as novas montadoras já vieram com muita tecnologia, né? Para isso e lá fora, por exemplo, você pega a parte de IA assim nos veículos, chega a ser brutal, cara, a direção autônoma. Né? Chega a ser brutal a direção autônoma. E é tudo com IA, né? É tudo com IA. E dá para confiar nisso tudo, cara? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Porque perguntar assim, para mim se eu confio... Cara, eu vou falar para você que eu confio muito no que eu acabo fazendo, né? Mas quando eu vejo, por exemplo, uma montadora que... Vou dar um exemplo para você, uma Volkswagen da vida. Olha que a Volkswagen é meu cliente, hein? Uma Volkswagen da vida, né? Que a vida toda trabalhou com algo mecânico e de repente montam um centro de estudos para algo voltado para automação, se torna assustador, né? Se torna assustador. E isso vem mexendo muito com a cabeça das pessoas, porque você pega, por exemplo, a Philip Morris, né? Quando fala Philip Morris, é cigarro. A Philip Morris está mudando todo o modelo de negócio dela, mais voltado para a tecnologia e IA, né? Para continuar trabalhando ainda com a parte de cigarro, com o vício de pessoas, né? Então, você começa a ver as coisas que estão se moldando por aí, chega a ser brutal, cara, brutal. Eu acredito fielmente que em poucos anos a IA vai conseguir descobrir coisas que a gente nem imaginava sobre o universo, sobre coisas químicas, antropologia, né? Antropologia, cara, você não tem ideia o que vai mudar, né? Pô, a IA conseguiu descobrir a doença de pessoas que até então dezenas de médicos não conseguiam descobrir. Mas por quê? Porque são todos os cérebros em um cérebro só.
Então ela tem um poder computacional de pensar de diversas formas e chegar naquela conclusão. De forma rápida, né? Muito rápida. É muito rápido. É muito rápido. Então, a medicina, por exemplo, é uma coisa que vai evoluir muito, né? E se você começar a pensar, aí entra um pouco mais de antropologia, história, né? Processo evolutivo da humanidade, a gente vem vivendo um processo de menos vidas nascendo, né? Isso não está acontecendo só aqui, está acontecendo no mundo inteiro, né? O próprio chinês que tinha 10 filhos agora só pode ter 2, né? Então, no Japão, por exemplo, não tá se nascendo pessoas mais, a taxa de natalidade caiu de forma absurda. Então está tendo menos população, né? A população vem diminuindo, né? As indústrias vêm aumentando, isso acaba acontecendo um colapso porque tem muito produto para poucos compradores, né? E automaticamente entra uma IA para potencializar a mão de obra dessas pessoas que estão nascendo agora. Então, eu vejo que em 20 anos, 30 anos, que normalmente a humanidade ela tem uma transformação, né, econômica, é um ciclo dela, e até 1900 era de 100 anos, depois 1900 caiu para 70 anos, depois em 1990 caiu para 30 anos, né? E agora a gente está falando de 15 a 20 anos. Então, eu acredito aí que de 15 a 30 anos, vou até chutar um pouco mais alto, 15 a 30 anos, esse ciclo todo vai se mudar de uma forma absurda. Então, eu vejo que a gente vai ter a necessidade, né, de ter a IA no dia a dia, porque a população vai ser menor e vai exigir muito mais. Nós mesmos. Eu tive 2 filhos, é uma coisa rara isso acontecer. Eu tive 3, ó. Você teve 3, né? Contribui a mais, então, né? você pega a grande massa, os nossos próprios filhos não querem ter filhos. É fato. Não, nossos próprios filhos não querem ter filho. Meu filho me fala, eu não quero ser pai. Dá muito trabalho ser pai. Eu olho para você, dá muito trabalho, não quero ser pai. Né? Responsabilidade. Não quer ter filho, não quer ter bens, né? A gente está caminhando para um mundo nômade. Não tem lugar fixo, então assim, eles vão precisar comer, vão precisar trabalhar, vão precisar sobreviver. A quantidade é menor, a IA vai potencializar. Você acha que a vida vai ficar mais fácil? Eu vou ser bem sincero para você que eu acho que bom, eu escutei uma frase do Flávio Augusto que mexeu muito comigo, porque eu tentava sempre ensinar o meu filho a se tornar assim, a passar pelas mesmas dificuldades que eu passei, né? Porque a gente era muito pobre, não tinha dinheiro. Cara, eu vendia coxinha e esfirra na rua para comprar placa de vídeo, né? A minha diversão era essa. Cara, vou sair na rua vender coxinha e esfirra desde os 8 anos de idade brincando desse jeito para poder comprar computador e tudo mais. E eu sempre tentando forçar meu filho a entender essa dor. E ele nunca vai entender. Flávio Augusto falou assim: você tem que cair na real com uma coisa e aprenda isso de uma vez por todas. O seu filho nasceu rico. Perto de você, o seu filho nasceu rico. O seu filho nasceu rico, né? Pô, minha empresa não está indo bem, isso, aquilo, tudo mais, papá. Mas, cara, você pode comer uma picanha, você pode fazer um churrasco, você pode... Cara, você faz coisas que você... Na minha família não tinha no passado, isso é fato. Não tinha. Então, se pra gente já tá bom, pra ele vai ficar melhor, cara. Porque você vai deixar ainda pra ele um pedaço ainda de alguma coisa que você fez ainda. Porque é incrível como a geração conversa com a geração anterior, né? Os nossos pais batiam muito na gente. E aí a gente criou uma casca por causa disso, uma casca, né? Uns traumas, né? Eu apanhei pra caramba, não sei vocês aí, mas eu apanhei muito, né? Criou-se uma casca, só que daí a gente não acha justo, então a gente não bate muito nos filhos porque a gente sofreu muito com isso. Então a humanidade é construída com traumas, né? E aí você fala que você não vai deixar dificuldade pro seu filho, então você trabalha muito para não deixar nenhuma dificuldade pro seu filho, mas daí você, na verdade, você está criando um marajá dentro de casa, né? Você está criando ali, você não tem filho, muitos pais aqui não têm filhos, têm hóspedes, né? Não tem de vez em quando tem que botar pra rua o hóspede. Tem os hóspedes. Então você acaba tentando forçar ele a aprender algumas coisas com você, mas na verdade o que ele quer fazer é seguir um caminho totalmente por fora, né? Uma onda totalmente nada a ver. Meu filho mesmo quer ser químico, né? Ali. Ele quer ser químico e ele manja de tecnologia como ninguém. Se você der um computador para ele, ele desmonta, monta, conserta tudo, né? Mas ele quer ser químico. Tá bom? Né? E ele quer ser químico e ir embora. A pergunta que eu faço, porque assim, ó, quando a gente que é um pouquinho mais velho aí, né, Choit? A gente pega, por exemplo, lá, década de 80, 90, que a gente via o filme e alguém estava falando por vídeo. Era uma coisa tão surreal para nós, né?
Que as pessoas hoje falam, nossa, o celular... E, por exemplo, eu tenho família longe e tal, então para me conectar, meu filho mora em outro estado, minha mãe e tal, então essa conexão não é muito fácil. Porque hoje eu vejo o que eles estão fazendo, eles conseguem ver os meus filhos, ver o que a gente está fazendo e tal. Isso aproximou demais. Eu entendo que a tecnologia ela vem para também facilitar muito a nossa vida. Só que com isso tudo, imagina que conforme foi substituindo, por exemplo, os processos de banco. Hoje o banco, para mim, por exemplo, não faz sentido existir um banco físico, né? Mas para algumas pessoas ainda faz por conta da dificuldade da tecnologia e tudo mais. Então, acho que é correto falar que as pessoas precisam muito pensar na IA, porque vai ser rápido o negócio. E uma pergunta que eu te faço assim, IA é o futuro? Se a IA é o futuro? Não. A IA não é o futuro. A IA é o começo de uma mudança. De uma mudança cultural, de uma mudança de posicionamento da humanidade, de um processo de mecânica de como a gente vive hoje, do que é a coisa que ele pensa. Mas futuro não. Eu não acredito nisso. Você acha que vai ter mais coisas? É muito mais. A IA é só o começo. A IA é só o começo. Mas hoje já é uma realidade. Hoje é 100% uma realidade. Hoje, na verdade, já está começando a separar as pessoas que entendem de IA e que não entendem de IA. Só para você ter uma ideia, apenas 0,8% ou 0,7% da população brasileira entende 30% do que é uma IA. Os outros 70% imagina. O que pode ser. Né? E tem gente que nunca nem teve contato com IA. Se você tem internet, você teve contato. Mas assim, de pesquisar sobre, tentar entender, não? Não, com certeza. Mas se você é digitalizado, né? Você com certeza... A minha mãe tem 75 anos, né? Ela não sabe o que é uma IA. Mas ela fala com a IA todo dia. Ela usa a Alexa dela. Né? A partir do momento que existe uma automação, quando você pergunta para uma Alexa, por exemplo, Alexa, como que vai fazer o tempo hoje? A Alexa ela vai buscar um banco de dados dentro da internet traz essa resposta, né? Essa resposta ela vai pegar e vai saber como se vai chover, se não vai chover. Isso é IA. Mas o que ainda fica aqui, uma interrogação, tudo bem, sua mãe tem 75 anos, ela tem uma interação com inteligência artificial. Mas você acha que todas as pessoas terão a obrigação de entender o que é uma IA? Ou não será necessário isso? Vai ter uma obrigação, mas eles não precisam saber que é realmente uma IA que ela está usando. Então vai ser natural. Natural. Entendi. Não é algo tipo assim, é uma coisa que é extremamente obrigatória. Lógico que quem deter o conhecimento vai ter muito mais vantagens com isso. Vantagens empresariais, de negócios, sim. Né? Mas não, é igual a questão do rádio e da televisão. Quando chegou a televisão, todo mundo falou, acabou a rádio. Né? Quando chegou o rádio, todo mundo falou, acabou o panfleto. Né? Então, a IA chegou, o pessoal falou, deve vir a internet. Veio a internet, acabou o rádio, a televisão, o panfleto, acabou tudo. Aí veio a IA, né? Cara, a IA, você não tem ideia. Tem outdoor digital lá fora, que ele estuda o tipo de pessoas que passam na frente, para saber que tipo de propaganda que ela vai ter que passar no outdoor. Ou outdoor digital, né? No caso. Tipo aqueles de Nova York e tudo mais. Mas isso já tem um bom tempo, né? Lógico. Isso já vem acontecendo. Isso aí faz uns 7 anos já que está acontecendo, já de leitura de dados faciais. Bastante tempo. Ô, Schoit, e você acha que a IA pode substituir, por exemplo, a tomada de decisão estratégica? Ou ela pode substituir, de fato? Substituir de fato não, mas eu acho que ela vai influenciar 100% na decisão. Ela vai te orientar a tomar a melhor decisão estratégica. Ela vai influenciar 100% na sua decisão. 100% mesmo. Até porque ela vai trazer todos os dados que eu preciso para uma boa decisão, correto? Todas as informações. Mas para isso eu também preciso dizer para a IA. É interessante que o ciclo ele faz isso, né? A gente fala, a IA vai substituir, mas peraí. Como é que a IA vai substituir se eu não consigo colocar todos os dados que eu preciso para que a IA tome essa decisão? Me traga as informações, na verdade, né? Isso mesmo. Que a decisão ela vai acabar ficando muito mais na mão de humano, né? Exatamente. Porque daí a decisão, a cartada final, tem sempre um humano por trás para dar a cartada final, né? Pode ser que em alguns casos, algumas empresas nasçam com poder de decisão da IA. Pode ser. Mas
Eu duvido muito que em 30 anos quem decide tudo é IA. Não. E você acha que a inteligência artificial ela pode substituir a criatividade da inteligência humana? Pode. Isso é um negócio mais sério. Mais pode. sério e assusta. Pode. Mas assim, assusta e não assusta, porque vamos pegar assim, ó. Mas pode por um motivo. Só pode por um motivo. A criatividade nada mais é do que a junção do seu conhecimento externo. Se você vive num casulo, na frente do computador, dentro de casa, e não faz nada, né? Não conhece pessoas lá fora, não adianta que você não vai ser criativo. A criatividade nada mais é, com a quantidade de conhecimento que você tem sobre a humanidade, pessoas, envolvimento, conhecimento de conversas interpessoais, né? Relacionamento contato, e a humanidade está caminhando para um lado mais fechado, né? Cada vez mais você tem que contratar pessoas de criação que ficam dentro de casa e que não saem dali, né? Por isso que ainda continua os melhores engenheiros, os melhores designers, são designers que vivem lá no mundo de fora. Né? Com certeza. E cada vez vem nascendo menos esse tipo de pessoas. Volto de novo na nova população. A nova população ela é mais fechada, né? A gente que tenta empurrar eles para fora. Você sabe que isso aí me traz um fato da minha vivência, assim. Eu trabalhei com marketing no ano 2003 a 2010 numa faculdade. E eu me lembro que eu viajava muito. Eu ia para outras cidades, eu estava em estradas, eu estava vendo coisas, eu conhecia pessoas e tudo mais. E a minha capacidade criativa era muito maior do que quando você está realmente dentro de um lugar que você não consegue ter relacionamento, você não vê coisas, você não enxerga. E isso tem uma influência muito grande, né, cara? Pô, quem é que está buscando de fato? Né? Quem está fazendo toda a diferença? E para antigamente, para se destacar nessa área, você tinha que ser muito criativo, né? Exatamente. Você tinha que ser muito criativo, né? O Shoit, e o que mais assim te assusta dentro da IA? Tem algo que te traz muito impacto, fala, caramba, tem algum cenário que é muito assustador assim dentro da IA? Tem. Eu acho que a legislação do que você pode fazer com a IA é um pouco assustador. Então, por exemplo, eu sou um cara de Atibaia, uma cidade com 150 mil habitantes, que montou um cérebro. Que eu posso fazer qualquer coisa com ele. Não tem uma regra, não tem um modo de fiscalização, não tem... não é qualquer um que pode ter esse acesso. Quando você entra no ChatGPT, você fala para o ChatGPT, constrói para mim, me fala qual que é a teoria para construir uma bomba atômica, ele não vai fazer. Sim. Porque tem regras dentro da IA dele. Sim. É igual na minha. Né? Eu criei regras porque eu tenho um discernimento, né, de como pensar nisso. Mas a IA, a construção de um cérebro de uma IA se torna tão fácil que se não tem uma regra digital, pode cair nas mãos erradas. Entendeu? Aí já deve estar caindo, né? Muitas das coisas que estão acontecendo hoje, estudos de guerra, análises setoriais e tudo mais, acaba acontecendo por uma IA também. A IA dá apoio, né? Com certeza, essa guerra de Ucrânia e Rússia, né, tem envolvimento de IA ali no meio. Tem um cérebro artificial que está trabalhando de forma muito constante. Tem alguma coisa ali que está fazendo análise de dados 24 horas por dia, porque o russo não vai conseguir. Né? Então, isso é perigoso. A IA é perigosa nesse sentido. A IA não é perigosa. O perigoso é o ser humano. É o que vai ser feito com a IA. Perigoso é o ser humano. Tem um vídeo, por exemplo, que viralizou de um robô de IA que influenciou outros robôs. Né? Então, mas ele foi programado para influenciar outros robôs. Ele foi programado para enganar outros robôs. Né? E daí os robôs, eles ficam dentro isso foi no Japão. Os robôs ficavam dentro de um museu, né, para dar instrução e tudo mais. E esse outro robô foi programado para tentar convencer esses robôs a ir embora ou não trabalhar mais. Cara, ele conseguiu. Conversou com os outros robôs que estavam parados ali recarregando, bateu papo com eles e tudo mais, e conseguiu convencer eles a sair fora do museu. Entendeu? Mas por que isso aconteceu? Aconteceu porque um ser humano por detrás dele, né, cérebro maligno fez isso acontecer. Fez isso, cara.
Olha que coisa interessante. Então o problema não é a IA, né? O problema é o ser humano. E dá para confiar, cara, nas grandes empresas aí de IA? Porque imagina que assim, ó, eu vou usar o chat GPT para criar um agente que vai ser a minha secretária ou que vai ser o meu mentor para me ajudar em algumas coisas no meu negócio. É possível isso? É possível. Né? Só que ele também vai conhecer toda a minha estratégia. Ele vai começar com... tanto que se eu perguntar para o ChatGPT hoje, ChatGPT, quem sou eu? É absurdo o que ele te responde. É. Se você usa, logicamente, a ferramenta há um tempo. Uhum. Ele te conhece melhor do que, às vezes, você. Né? É assustador isso, assim, né? Então, dá para confiar, cara? Porque, assim, automaticamente eu também estou alimentando... eu estou passando todo o meu conhecimento, toda a minha capacidade, enfim. Cara, eu vou falar para você assim, quando o produto é de graça, é porque você é o dinheiro. Isso já... Entendeu? É igual, é o conceito do Facebook. O Facebook não é de graça, é que você é o dinheiro. Sim. Né? O ChatGPT, o Lite lá, o gratuito, ele nada mais é para estudar quais são os seus comportamentos para que ele possa criar um produto melhor, né? E vender esse produto. Que é o que aconteceu agora essa semana. Antes de ontem, se não me engano, o ChatGPT lançou uma nova atualização, né? A OpenAI lançou uma nova atualização que, cara, é animal. É animal mesmo assim. Né? A parte de produção de vídeo, produção de peças, produção de fotos, é fora do comum. Né? Só que o que eles estão fazendo? Estão juntando dados, porque a OpenAI ela fecha negativo já faz uns 2, 3 anos. Normalmente essas startups acontece muito isso, né, cara? E aí o que ele está fazendo? Acumulando dados. A quantidade de dados que um OpenAI... Todo mundo com medo do DeepSeeker? Cara, tem que ter medo do OpenAI. Né? Eles fizeram um esquema de jogar todas as inteligências dentro dela, não foi isso? Ou que a OpenAI? Teve uma jogada assim, não teve? Na verdade ele foi pegando as pessoas que construíram alguns outros tipos de tipo assim, um DALL-E, pegou agora um chinês que era do DeepSeeker ali, uns cabeças, e contratando para o OpenAI para construir dentro do OpenAI uma coisa maior. Mas não tem um lance de pesquisa, que alguma coisa você pesquisava nos outros, ele vai jogando para dentro do ChatGPT? Não sei. Mas isso acaba todos eles fazendo. Então, todos eles acabam fazendo. Me parece que era uma jogada que eles tinham feito, que daí também subiu aí a capacidade, logicamente, a valorização da empresa. Eu acho que nesse mercado, quem vai fazer história, na minha opinião, é o Google e a Microsoft. Quem vai vencer no futuro são eles. Por conta de tempo que eles já estão? Por conta de tempo, não, mas por conta de soluções. Hoje o Google, todo mundo acha que o Google ainda é uma rede de pesquisa. Não, o Google ele é um ecossistema de gestão de empresas, dados grandioso. Porque tem tudo ali, né? 50% pelo menos das escolas do Brasil, por exemplo, usam o Google Education. Né? Que não tem nada a ver com o Google de rede de pesquisa. Então você pega o Google tem parte de Power BI, o Google tem parte não Power BI, né? Parte de Business Intelligence, né? O Google tem softwares internos, você consegue construir softwares integrados com a IA. E a mesma coisa a Microsoft. Todo mundo acha que a Microsoft é o Windows, né? Esquece, o Windows não é mais nem 10% do faturamento da Microsoft. Nem isso, talvez nem 5%. O Windows tem o Copilot, tem o Azure, né? Onde as pessoas conseguem montar um cérebro para eles, conseguem construir automações, tem o Power BI, e tudo isso, quando você cria um ecossistema, tudo se conversa. E fica muito mais fácil fazer a gestão de uma empresa. Sim, com certeza. Né? Muito mais fácil. Então, vou dar um exemplo para você. O mercado do Walmart agora está testando um sistema de automação 100% dentro da Microsoft. Né? Então, a câmera está apontada para as gôndolas, que consegue descobrir quando um produto falta, e aí esse produto é avisado ao pessoal de reposição, o pessoal de reposição traz esse produto para cá, ele mede qual a efetividade de tempo do funcionário de trazer o produto para repor dentro da gôndola, ele faz o cálculo para descobrir quanto tempo dura aquele produto no ponto de venda, para poder já mandar o envio para o pessoal de compras para efetivar a compra desse produto, escalado de acordo com cidades,
e sabe dizer quais são os tipos de cidades que consomem mais aquele tipo de produto e por quê. Isso é um uso inteligente da IA. Isso, tudo esse processo de olhar para a câmera descobrir a gôndola avisar o colaborador, tempo de retorno do colaborador, ir para o departamento de compras e todos os dados conjuntos uma vez só é possível com a Microsoft. Porque a Microsoft tem todos os sistemas possíveis para que isso aconteça. Dá para se criar uma ferramenta como essa. Mas se já tem pronta... Não dá para se criar com um cursinho de internet. Sim, né? Sim, você vai ter que ter uma capacidade muito maior. Aí eu estou falando do outro nível que você utiliza IA, né? Que daí você usa um Azure da Microsoft, um Copilot, um Dynamics 365, né? Então você cria realmente uma automação, uma leitura de dados com CRM, e a Microsoft tem todas essas soluções prontas. Que é só você pegar e fazer integração e criar regras. Então você olha para eles e fala, o que vai vencer a IA? Para mim não é um ChatGPT que vai vencer a IA no futuro, né? Para mim é uma Microsoft, é um Google. O Google tem a base toda do mundo inteiro. O Google tem a base do mundo inteiro. Isso é um absurdo, cara. O ChatGPT, o ChatGPT, o Cloud, o DeepSeek depende do Google. Eles dependem do usuário, que é o ser humano, e depende do Google. A diferença o que é? É que um ChatGPT entrou na boca do povo. Ficou mais... Ele viralizou. É só isso. A única vantagem que ele tem é que viralizou. Então todo mundo acha, todo mundo pode dizer, eu estou sendo... Sim. Não é todo mundo, mas assim, a grande massa da população acha que IA é ChatGPT. E é fato. Todo mundo IA é ChatGPT. Hoje eu uso o ChatGPT. Então eu já tenho conhecimento de IA, não é isso? Não. Você tem conhecimento de interagir com algum tipo de inteligência artificial, mas não de automatizar ela. Porque o que vai fazer a diferença é a automatização, né? Não é só usar o ChatGPT. Exatamente. O ChatGPT, sim, ele vai te ajudar em várias tarefas, ele otimiza tempo, ele faz, por exemplo, resumo de texto, que não tenho tempo para ler um documento, um contrato, sei lá, ele te dá os principais pontos. Lógico que você vai ter que direcioná-lo para o que você quer. Ele faz leitura de vídeo, por exemplo, escutar um áudio, vai te dar algumas dicas, mas não é, tipo assim, ele não vai mudar a tua vida, ele te ajuda, não é isso? Eu vou mostrar uma coisinha para você. Isso daqui é uma IA. Isso aqui se chama Cloud AI. O que é isso aqui? Se eu tivesse com isso aqui em cima da mesa aqui agora, gravando toda a nossa entrevista, e aí depois eu jogo ele para trás do meu celular, ele automaticamente, eu coloco ali o prompt do que foi isso aqui, que foi um podcast, e eu quero extrair os melhores pontos, e eu quero que você crie para mim o copyright, fale quais são os melhores minutos que eu tive, qual for a parte que eu falei, os assuntos que são mais relevantes dentro do mercado de inteligência artificial. Ele vai gerar um relatório para você completo, dizer cada segundo que aconteceu, você entrega para o time de cortes, o time de cortes já faz o corte certinho ali. Ganha-se muito tempo. Economizaria quanto tempo do time de edição, quanto tempo do seu time de copyright para escrever os textos, né? E tudo mais. Por que eu uso isso aqui? Toda minha reunião eu utilizo isso aqui. Toda reunião eu utilizo isso. Toda ligação importante eu utilizo isso, porque ele também grava as ligações. Toda palestra que eu vou assistir, eu utilizo isso. Aí eu gravo a palestra, eu jogo para minha IA, daí dessa IA eu desconstruo e eu consigo compartilhar com o meu time tudo que foi falado de ponto relevante. Por exemplo, eu sou um ser humano comum. Eu sou um dinossauro nessa tecnologia. Se eu quiser comprar um negócio desse, eu consigo. Ixi. Mas eu preciso ter uma IA específica para isso? Eu tenho que criar uma IA para isso? Ele vem junto com a IA já. Ele já vem com a IA dele. Já é um pacotinho, então. Ele vem, na verdade, não é como IA, ele vem com um software. Esse software ele vem integrado com um ChatGPT ou com um Cloud, né? E você usa ali. O máximo que você vai ter que precisar fazer é contratar um plano, talvez, anual, de R$250, né? Super barato. Anual. E é caro um equipamento desse? R$1.800. Aqui no Brasil, R$1.800.
Barato. não é nada caro, porque Barato. vai te otimizar demais a sua vida. Barato perto do que você pode fazer. Eu não tenho... Toda reunião que eu faço com os meus clientes que é por fora, que algum colaborador meu não tá, ele faz todo o resumo e já deixa pronto. Como chama isso aí? Plaud. 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 Onde eu acho para comprar? Não, Mercado Livre. Mercado Livre. Tem até no Shopee até. Legal. E ele é sensacional, cara. É um aparelho bem pequenininho, ele é bem compacto mesmo, né? Ele tem um modelo de pingente também que funciona. Você pode colocar na pulseira e tudo mais. Mas, cara, ele faz tudo. Tem que tomar cuidado com o que fala agora, hein? Não tá gravando hoje. Você tem que acionar, ele não grava 100%. Não, Tá. você tem que acionar. Maravilha. Shoid, essa é uma dica bacana. 3 ferramentas para quem está iniciando. Para quem tá iniciando, bom, puxa vida, difícil, hein? Eu começaria por uma só. Adapta. Adapta. Adapta.org. Eu começaria só por essa. Isso é uma ferramenta de inteligência. Isso, na verdade, é um software, né? Hoje, a maior comunidade de IA no Brasil é a Adapta. Você paga R$100 por mês, mais ou menos, ali. Você tem acesso a todas as IAs, as melhores IAs do mercado você tem acesso. Você consegue gerar imagem, consegue estudar, consegue criar planos, né? Tem um curso lá dentro sobre IA também, para você aprender. E para você começar, eu iria pela Adapta. Adapta. Para você entender o mundo mesmo da IA, ver as possibilidades, ver o que cada IA faz. Fazer o curso da Adapta é muito importante, né? Mas é simples, é uma leitura para qualquer tipo de pessoa. Eu tenho que ter um mínimo de conhecimento de engenharia de software. Não, zero. Zero? Zero. É para você entender o que é IA. Entender as possibilidades que a IA te dá no mundo. Depois eu iria para algum curso online, daí talvez, né? Esse é o caminho. Esse é o caminho. Mas tem muito curso online também, né? É uma porrada, cara. O problema é acertar qual curso fazer também. Eu acho que se você pega, na minha opinião, se você quer viver da IA, montar um negócio com IA, aí você não tem escapatória. Você tem que ir realmente para um curso onde fala sobre no-code, low-code, que é como fazer as integrações, automações, como criar agentes, para começar bem simples, né? Mas se você não pensa nisso e pensa em melhorar o seu negócio, evoluir o seu negócio, né? Aí você começa na Adapta. Da Adapta você vai no Adapta Summit, que tem todo ano, né? Onde é? Fica em São Paulo. São Paulo. Vai ter acho que esse ano vai ser em agosto, acho, né? Vai na Adapta Summit, assiste as palestras dos maiores especialistas de inteligência artificial do mundo, que vão estar lá, né? Vê se tiver stands ali, dá uma circulada pelos stands de empresas que são focadas em IA, né? E aí você toma uma decisão. Se você vai para uma decisão onde você quer criar um agente, criar uma automação, criar alguma coisa, aí busca um curso mais voltado a isso, né? O Shoit, vamos lá. Eu tenho uma dificuldade, agora eu vou contar, assim, trazer para a mesa uma dificuldade minha. Por exemplo, me falta tempo para algumas coisas. E algumas atividades, elas são atividades operacionais. Eu consigo substituir essa minha tarefa por uma IA? Se você tiver onde consultar, sim. Vamos supor que você tem um RP, um CRM. Se você tiver uma forma de conectar a IA com esse sistema de leitura de dados, aí, meu amigo, a IA faz tudo que você imaginar. Hoje a IA faz até ligação, se você quiser. Né? E ela fala? E ela fala. Em qualquer língua. A minha IA, ela fala em qualquer língua. Então, se você mandar lá em chinês, ele vai te responder. Mas eu preciso criar um cérebro para isso? Não. Você precisa de empresas para conectar isso. Aí você fala do ecossistema, por exemplo. Eu tenho um que pensa isso, outro que executa isso, outro que faz isso, e todas essas conexões. É isso que é criar um agente, é isso? É isso que é um agente. Um agente são várias conexões. Um agente é como se fosse a substituição de uma pessoa? Ou ou ele executa algumas tarefas que uma pessoa deveria fazer? O agente, ele é uma substituição de processo. Mas por detrás do agente tem um ser humano que criou o processo. Tá, perfeito. Né? Porque o ser humano, ele vive de processo. Sim. Né? O processo é acordar, tomar café, ir trabalhar, almoçar, voltar para casa, fazer uma academia, dormir.
Isso é um processo. Sim. Né? Você cria um processo dentro do que você quiser. Então, você pode criar um processo dentro da sua empresa. Para que, vamos supor, é dia 20 e a empresa tinha que ter faturado 100 mil e faturou 70. Avise todas as diretorias em cima disso aí e avise todos os vendedores sobre isso. Envie uma mensagem para todos os vendedores automaticamente de quanto cada um vendeu, né? E mostre para ele quanto falta para ele bater a meta, né? Envie para os vendedores qual foi a taxa dele de efetividade de venda com base na leitura de câmeras que você viu quantas pessoas ele atendeu. Então, esse é o processo. É o que você não consegue fazer porque você é um só. Então eu crio um agente que vai me ajudar. Exatamente. Por exemplo, eu sou apaixonado pela área de vendas. Dentro da área de vendas, eu consigo criar alguns fluxogramas ali do meu processo de venda, que parte desse pode ser a IA que faça? Sim. Sim. Dá um exemplo aí, vai. Vamos supor que você tem ali 100 orçamentos perdidos. 100 orçamentos que você não fechou. Você consegue pedir para a IA pegar essas 100 pessoas, cruzar com informações de pessoas que são mais próximas, né, da sua base de dados. Olha que legal isso aí, hein? Você vai gostar disso que eu vou falar para você. Já quero. Vamos supor que você tem 100 orçamentos ali, 100 orçamentos. Tá. Né? Você pede para a IA assim, ó, pegue essa base de 100 orçamentos que eu não fechei e cruze com a minha base de fechados e mostre quais são as semelhanças. Daí ele vai mostrar quais são as semelhanças entre eles. Dentro dessas semelhanças, eu quero que você faça um cruzamento de quem pode ser próximo de um vizinho e se tornar amigo um do outro e que pode indicar o fechamento da outra pessoa. Ele vai trazer para você os dados de quem pode ser vizinho um do outro. Aí você pega, chama essa pessoa que é vizinho e fala assim: oi, tudo bem? Você quer ir tomar um café na sua casa? Pode ser? Pode, claro que pode. Aproveita e chama aquele seu vizinho lá que ele veio aqui e não fechou comigo não, vamos tomar café junto. Tá. Você utilizou a inteligência de dados para ir para um fechamento. Na verdade, você pegou uma parte do Dale Carnegie, né? Que fala lá como fazer amigos e influenciar pessoas. Juntou com a IA e vai ter um resultado interessante no final. Exatamente. Você pega toda essa base, por exemplo, né? Cara, isso é sensacional quando você fala de venda. Quando você fala de venda, e não para só por aí. Você pode pegar, por exemplo, e utilizar a IA para fazer pesquisas na web de locais, né? Com que essa pessoa pode estar mais propícia a frequentar. Se você tem a rede social da pessoa, você joga para dentro de uma IA, ela faz uma varredura de tudo que essa pessoa curtiu, ou locais, pontos que ela frequentou, né? Você saber quais são os tipos de locais que você tem que frequentar também, para encontrar essa pessoa para bater uma venda, né? Cara, dá para fazer muita coisa. Fiquei com medo agora também da pessoa que quiser te perseguir, né? Só é possível quando tem dados. A IA sem dados não faz nada. Cara, eu vou legal. dar um exemplo dentro do seu próprio negócio, que eu estou fazendo agora, né? Mas isso era uma conversa que nós tivemos com o Lázaro aqui. O Lázaro é um empresário que ele tinha uma empresa do setor de arroz, e uma das coisas que ele deu de dica foi: cara, tenha dados da sua empresa. Porque se em algum momento você tiver que vender, é isso que vai ser o valor. O dinheiro está nos dados. Nos dados, né? Mas vamos lá, você ia falar um negócio aí, eu acabei cortando. Dentro da sua própria empresa, né? Vamos supor que hoje você queira, você tem uma agência e quer atingir empresários do setor da marca Oral Sim, né? Da marca Oral Sim. Você consegue utilizar a IA para extrair todas as clínicas que tem, tua localização, isso, aquilo, todos os dados, informação, e trazer um laudo técnico de como que está a presença dessa pessoa na internet, se você tiver tudo integrado, né? Você não gosta de ficar ligando, essas coisas. Eu sou um cara extremamente contra isso, tá? Primeiro porque assim, seu telefone deve tocar pelo menos umas 10 vezes por dia que você não atende. Mais. Então, as pessoas não estão tendo mais telefone, e não é a nossa idade, é qualquer idade. Entendeu? Então, o processo comercial, ele está mudando muito por causa da digitalização. E quem não utilizar todas as ferramentas para como encontrar esse cliente, cara, ele vai sofrer, cara. Ele vai sofrer. Então, você tem que usar a internet, a digitalização, a IA, para facilitar e fazer um processo que ninguém está fazendo. Sim. É pensar fora. O pensar fora da caixa vai durar mais uns 10 anos ainda. As pessoas vão continuar falando pensar fora da caixa, né? Mas porque
Depois vai ser substituído por quê? Vai ser distribuído para sua própria caixa. Eu acredito fielmente que as pessoas vão criar sua própria caixa. E aí fala assim, vem para minha caixa. A minha caixa funciona de uma forma diferente. Dá para otimizar bastante. Caramba. Maravilha. Tem gente que fala que IA é modinha. E aí? Eu acho que, além dos céticos e de uma classe assim, que tem muito medo. É né? normal, né? Tudo Tem muito medo. Tudo que vem de muita novidade. E outra, é extremamente desconhecido. Eu sou uma pessoa que todo mundo digital há muito tempo, mas muita coisa que a gente falou aqui eu tenho zero conhecimento. O sistema de educação mesmo, cara. Entendeu? O sistema de educação, as faculdades. Tá tudo totalmente ultrapassado. Cara, você pega assim, eles estão todo mundo com muito medo. Porque, então eles têm que inventar alguma coisa, ou não inventar, mas teorizar, né? Criar uma teoria em cima disso para tentar quebrar isso. E, cara, eu vou falar para você, cara, não é modinha. A IA não é modinha. Não é, o processo da IA, a automação, a automatização, né? A evolução tecnológica não é modinha. Na verdade, vai ser o necessário para muita gente na manhã. Cara, eu trabalhei no mercado de jornal impresso. Olha só que a gente está falando, tem uma conexão com isso aí. Na época eu dizia assim, cara, os nossos assinantes, os nossos leitores estão morrendo. Porque um dos motivos para fazer o cancelamento da assinatura é entregar o atestado de óbito. E, cara, eu trabalhei em Ribeirão Preto, que é um grande centro, tinha muitos assinantes, então você recebia muito atestado de óbito, porque era o pessoal mais velho que estava falando. E quando a gente sentava para discutir sobre qual seria o futuro do jornal impresso, talvez não se imaginasse que ia ser tão rápido, né, essa substituição. Mas uma das coisas que, lógico, você tinha dentro do jornal era ali separado por cada tema, economia, aí venda de produto, tal, que funcionou muito bem por um bom tempo, mas era muito mais a opinião de quem estava escrevendo do que de fato o que eu queria ler. E a internet ela fez isso, né? Ela me traz o que eu quero. Uhum. E ela lê o que eu quero. Ela entende o que eu quero e ela me entrega aquilo que eu quero. Então, cara, não teve como não ser substituído o jornal impresso, porque, de fato, até eu lembro que dentro do editorial, assim, a gente conversava com quem escrevia e falava, cara, você falar para mim que você é isento de opinião é mentira, porque você está escrevendo. Você tem a sua opinião daquele assunto, né? Você está colocando um pouco daquilo que você pensa também. E você vê, a internet ela vem e faz uma transformação completamente diferente do que se tinha. Né? Totalmente diferente, mas eu vou falar para você que assim, tem muita coisa que está propício a ter um retorno num processo de tempo. Então, eu acredito que o jornal é uma delas. É mesmo? Eu acredito que o jornal é uma delas. Mas que vai para um outro viés. Por exemplo, as pessoas que compram o New York Times nos Estados Unidos, porque o jornal do New York Times ainda ele é distribuído. Sim. Né? Desde que seja num Kindle, né? Ele é distribuído. Compro por um outro tipo de conteúdo. Então, se antigamente vendia um jornal por R$1, agora você compra um jornal por R$20. Né? Então, as pessoas, o dinheiro é muito maior. É igual o mundo dos relógios. Né? Em 2008, 2010, todo mundo me falava, Schoit, cara, o relógio acabou, cara. Isso é verdade. Lançou o Apple Watch aí, lançou os relógios inteligentes, o mundo acabou. Eu falei assim, não, muito pelo contrário, ele vai se valorizar. A gente vai sangrar aí durante uns 5 anos, mas vai se valorizar. Agora, você olha hoje, por exemplo, o mercado de relógios lá em cima, todo mundo sonhando com o Audemars Piguet, sonhando com o Patek Philippe, porque o primo rico utilizou, né? Ou um Rolex da vida. Então, tipo, todo mundo quer. Porque aí você fala assim, não, é um sonho, é um modo de dizer que você atingiu um outro tipo de patamar na sua vida. É um estilo de vida. É a joia do homem, né? Então você pega e começa a olhar para isso e fala, pô, peraí, o relógio entrou num outro patamar. Sim. Entrou num outro patamar. Quando você parece alguém para você, para fazer uma reunião contigo, né? Eu fechei um contrato com a Puma por causa de um relógio, de um Panerai. Então daí eu tava lá no meio da reunião, né? O cara já predeterminou o tipo de cara que eu sou, como é que eu sou um líder, como é que eu sou um gestor, como é que eu sou um empresário com o relógio que eu estou utilizando, né? Então, isso daí é uma coisa que vai mudar. É igual a mesma coisa que o jornal, né? Se você pega um cara sentado,
numa cafeteria, mexendo no tablet, e do outro lado tá um cara lendo Folheando o jornal. quem que você vai valorizar mais? Para quem que você vai dar mais valor? Você sabe que é interessante isso que você está dizendo? Eu lembro que meu pai não tinha hábito de leitura de jornal, né? E quando eu entrei no jornal, a primeira coisa que eu fiz foi a assinatura para casa dele. E era uma varanda grande, cidade pequena, né? A cidade lá, Araruna, tem 14 mil habitantes. E ele sentava na varanda depois do almoço e estava lendo o jornal. E ele gostava de alguns pontos ali. E uma vizinha um dia passou e falou para minha mãe, falou, caramba, hein? O Walter é bem intelectual. Mas por que não? Porque todo dia que eu passo ele está lendo o jornal. E era, né? Tinha esse... tinha não, tem até hoje, né? A pessoa que estava ali, dedicou. Quantas vezes você não chegava? O cara estava super bem vestido numa cafeteria, na padaria, sei lá, lendo o jornal. Você fala, pô, esse é um empresário, um cara bem sucedido. Não é isso? Então tinha todo um status que envolvia isso também. Né? Exatamente. Então, tipo assim, quando você envolve isso, né? Muda o tipo de pessoa, muda a sua visão sobre aquela pessoa, né? Quem você vai dar mais confiança para quem? O cara pode ter um tablet de 20 mil reais ali na frente dele. E outro cara tem um jornalzinho de 20 reais. O cara que tem um jornal de 20 reais vale mais. Exatamente. Então, eu sinto que algumas coisas vão mudar. Né? Algumas coisas vão mudar. Vão mudar, assim, brutal. Brutal. Tem muita gente valorizando muito a parte de tecnologia, mas a analógica ela também está com força. E está vindo com um outro viés que começa a separar a sociedade. Ela separa a sociedade, assim, muito grande. Porque assim, você vê que as pessoas estão perdendo a hora de ler, né, cara? Pegar um livro para ler e tal. Tá se perdendo isso muito. Quer dizer, são poucas pessoas que você conversa que falam, li 10 livros esse ano. Né? E todas as pessoas que detêm conhecimento estão na leitura, estão buscando, estão estudando. E é o que está fazendo total diferença. Né? E eu vou falar, essa onda começa sempre de um lado que a gente não presta atenção, que é o carro. Hoje as pessoas olham pro Fusca de outra forma. Nossa, é bonito, né, cara? Olha esse Fusca, olha a pintura como ele tá, cara. Exatamente. Esse Fusca como ele tá lindo. Olha aquele Maverick ali, cara. Olha o Passatão. Aquele Passat tá inteirinho, cara. Olha que legal. Então, tipo, você olha para aquele carro, cara, é um carro da década de 80, 70, 60, que em 1990 não valia nada. Em 2000, o pessoal queria jogar fora. E ontem mesmo eu estava vendo um Jeep aqui na cidade, 1950 e alguma coisa deve ser. Mas ele está todo original. E aí ele vem com... ele é o verde militar e vem com equipamentos militares, assim, né? Réplica, capacete e tal, a barraca. Impressionante. Eu passei a minha esposa e meu filho ama, né, carro antigo. Meu filho gosta de Fusca, tem 2 anos. Gosta de Fusca, gosta de Jeep, gosta de Kombi. E tudo isso chama a atenção dele, né? E é interessante, porque, pô, imagina, eu não faço nem ideia de quanto vale um veículo totalmente original como esse. E era em 1990, você olhava para isso e falava, nossa, cara, tem um Fusca, cara. Fusca, nossa, nem fabrica mais esse negócio aí. Até porque o Fusca até 86, né? 86 acho que foi a primeira geração só que ele voltou com o Itamar só em 94. Né? 94. E aí hoje achar um Itamar é difícil também. Já é difícil achar um Itamar. Então, quando você pega isso, quer dizer que você começa uma onda de movimento totalmente onde diferente, as pessoas começam a valorizar muito mais as coisas que são muito mais lá de trás do que da frente. Fica bem nostálgico. Cara, que bate-papo legal, Choit. Muita coisa aqui, me senti um dinossauro. Tô me sentindo pré-histórico aqui depois de toda essa conversa, brincadeira, lógico. Mas tem muita coisa pra gente aprender, e é fato que tem que aprender. Que legal da gente falar desses outros movimentos aí que podem acontecer, isso eu acho que faz com que traga bastante insight para as pessoas. Mas acho que para a gente encerrar esse nosso bate-papo aqui, o que eu queria te pedir aqui? Um desafio prático. O que você deixaria aí para as pessoas para entrar nesse mundo da IA? Desafio prático, o que eu falaria para as pessoas para entrar no mundo da IA? Cara do céu, cara. Acho que o desafio mesmo não existe outro, é só usar. Ela se desafiar. Eu vou jogar um desafio, sim. Vou. Você pode ser o que for. Tá? Eu tenho que falar para essa aqui, né? Você pode ser o que for. Qualquer tipo de profissional que você é. Você pode ser o melhor engenheiro, o melhor arquiteto, a melhor confeiteira, né? Eu quero que você
entre no ChatGPT gratuito e desafie ele num trabalho seu. Numa receita, na produção de um projeto arquitetônico, ou num projeto de engenharia, ou algo matemático, ou em algum livro que você sabe de cor e salteado todo o ponto do livro, do começo ao final, desafia eles. A partir desse momento você vai começar a entender o quanto que isso pode ser benéfico e maléfico para você mesmo. Entendeu? É exatamente isso aí. Então, se desafie. Você desafiando uma IA. E aí depois você pode dizer o que a IA é capaz de fazer dentro do que você é bom no que você faz. Né? Só que pensa numa coisa, no final. Não tenha medo. Junte os dois cérebros. O seu e o dele, o dela, né, da IA, e transforme em um só. Aí você vai ver que aquilo que você fazia de tão bom ganhou capa e tu virou Superman. Vai potencializar demais. Pô, cara, demais. É isso que eu entendi, sabe, Xoxo? Depois que eu comecei a usar bastante a IA, eu entendi isso, cara. Isso aqui vai me potencializar demais, cara. Isso aqui vai fazer com que eu fique muito melhor do que hoje eu consegui entregar. Demais. Demais. É legal. Até aqui para todo mundo que é de Porto Ferreira, no mercado de cerâmica, se você colocar todos os dados do CRM de vendas que você tem dentro da loja e colocar lá, você consegue traçar o perfil de público que ele mais compra. E a partir disso determinar toda a sua cadeia de produção ou cadeia de compra. É porque assim, você vai ganhar tempo. Tempo é dinheiro, né? É porque a gente ainda vive num mundo perceptivo, né? É no chutômetro, cara. É. Né? Não, peraí. Eu comprei 10 copos desses e vendeu os 10. Vou comprar mais 10. Né? Mas você não olhou para o par de trás. E se você comprou 10 copos e quem comprou foi um cara só, comprou os 10? É. Né? Daí você traz lá, compra 100 copos. Aí, caramba, não vende mais. É porque você foi no perceptivo. É. Né? Com a IA, dentro do CRM, dentro de dados, você consegue descobrir que não é esse copo que vende mais. Né? Você consegue descobrir qual tipo de produto, preço, tipo de pessoa que compra, da onde elas são, que bairro que elas são, né? Qual a idade delas, se é loira, morena, o que for. Você consegue descobrir e a partir disso determinar toda a cadeia de compra. Dentro das minhas óticas, pelo menos, todas as câmeras têm IA conectada. Eu consigo ver qual é o perfil de cada pessoa que entra lá, né? E a partir disso pré-determinar o tipo de produto que eu tenho que ter ali. Não adianta eu trazer óculos se a pessoa não compra, se não entra, a pessoa compra óculos. Então, olha que legal. Isso aí vai fazer com que os estoques sejam melhorados, otimização de recurso, menos dinheiro perdido. Exatamente. Mais satisfação do teu cliente. Giro. Puta, legal demais. Xoit, quero te agradecer, cara, imensamente você ter vindo aqui, bater esse papo com a gente. Agregou muito. Tenho certeza que as pessoas aprenderam aqui, ou pelo menos ficaram com uma pulguinha atrás da orelha depois desse bate-papo, né? E é isso, cara, é instigar mesmo, é trazer insight, é trazer inspiração. Esse é o nosso objetivo, cara. Nós cumprimos com o nosso papel aqui hoje. E tem uma frase do Einstein para fechar com chave de ouro ainda, hein? Uma mente que se abre para uma nova ideia jamais retorna ao seu tamanho original. Exato. A partir do momento que você ganha conhecimento, né? Aquilo ali ninguém tira de você. Só existem duas coisas no mundo que faz uma pessoa se tornar maior ou melhor perante a visão da humanidade, não perante a visão divina, né? Que é status, o quanto que você tem na conta bancária, e o outro é conhecimento. Você pode estar negativo na conta bancária, mas se você tem conhecimento, você tem, cara, um respeito muito grande no mercado, né? Vale mais que dinheiro. Vale mais que dinheiro. Não tem dúvida. Até mesmo que tem muita gente que tem dinheiro e não sabe o que fazer com ele. Exatamente. Xoit, obrigado mais uma vez. E vocês que assistiram até aqui, quero agradecer por mais esse episódio. Nos sigam nas redes sociais, tá? Podcast Negócio PF. Tem canal no YouTube, tem TikTok. Então, nós estamos em todas as redes aí para que vocês possam nos acompanhar. No nosso Instagram, você vai acompanhar os nossos cortes, mas se quiser assistir na íntegra, vai lá para o YouTube.